Bom dia, adultos! Eu fico muito inspirado estar no culto infantil quando a nossa família toda está aqui juntas para adorar a Deus. E na realidade, nossa família não é só aqui no Brasil. E hoje nós temos alguns amigos que vêm de longe, lá do Quênia, de Nairobi, lá na África. Eu gostaria de apresentar para vocês Júlio e Rosilene, que possam ficar em pé. Uma salva de palmas para os nossos irmãos do Quênia. Crianças, adultos, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre uma família muito animada da Bíblia. Essa família é a família de Jó. Mas primeiro nós vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, esplêndido, magnífico, é um prazer enorme estar aqui nesse culto de adoração ao Senhor em famílias. Pai, sabemos o quanto nossas famílias têm sido atacadas neste mundo para serem desconstruídas, mas o Senhor, por meio do seu amor, do poder, da tua palavra, tem nos encorajados, Pai, a nos manter firmes e edificar famílias e igrejas que agradam o Senhor. Que o seu poder, o teu Espírito Santo, fale por mim nesse momento, para a tua honra, glória e poder. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mas eu gostaria de chamar um convidado especial para a gente começar, o Dário. Uma salva de palmas para ele. Dário, vem aqui. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que cada um pensasse é a palavra equilíbrio. Então, ele vai fazer um exercício, vamos contar até 10, vamos ver se o Dário consegue ficar nessa posição, tá? Vocês me ajudam? Vamos lá, Dário. Posição, vamos lá? Ajuda a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele conseguiu, parabéns. Muito obrigado pela presença. Então, a primeira palavra, repita comigo, equilíbrio. Vamos ver o equilíbrio na vida de Jó e na família de Jó. Vamos abrir as nossas Bíblias. Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5. Estão lá? Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então, aqui no livro de Jó, a palavra nos ensina sobre o equilíbrio na nossa vida com Deus, o equilíbrio em cuidar da nossa família, o equilíbrio em cuidar das nossas coisas pessoais, dos nossos negócios. Então, aqui nós podemos perceber que mesmo Jó sendo o homem mais rico do Oriente, a Bíblia não começa falando sobre o sucesso. As primeiras características que a Bíblia escreve de Jó são as suas qualidades espirituais. Jó era bom, era honesto, ele evitava fazer o mal, ele temia a Deus. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje de manhã? Pais, para nós buscarmos um equilíbrio nas nossas vidas, a primeira coisa é nós buscarmos essas qualidades espirituais da nossa vida, para nós termos uma comunhão e uma intimidade com Deus. Então vamos buscar, se a gente só falasse dessas qualidades, estaria bom. Então vamos buscar essas qualidades que Jesus Cristo tem e nós precisamos buscar a cada dia. A segunda característica fala de uma família
Como que era a família de Jó? Era uma família grande, eram 12 pessoas. Jó tinha 10 filhos. Agora a pergunta que eu faço: quem aqui tem mais de 5 filhos, levanta a mão. Olha, ninguém. Ali, ó, tem 2 pessoas que têm mais de 5 filhos. Esse Jó era animado para ter filho, não era verdade? Mas ele não somente era animado, como ele cuidava dos filhos dele. Ele não dava desculpas porque ele era um homem de negócios. Ele sabia equilibrar bem o tempo. Por isso, ele acordava de madrugada para interceder a favor dos filhos. E Jó, como ele era o homem mais rico do Oriente, ele tinha que cuidar dos seus negócios e das suas finanças. Quem sabe quantas cabeças de gado Jó tinha? Quem fez a conta aí? Crianças? Adultos? Errar. Sabe quantas? 11.000 cabeças de gado. Tinha ovelhas para lã e para o alimento. Tinha bois para arar a terra. Jumentos e camelos para o transporte. Então imagina quanto trabalho Jó tinha para administrar todos esses negócios. Era muito animal, era muita criança. E para isso, ele tinha uma quantidade muito grande de escravos e empregados. Será que era fácil administrar tudo isso? O que vocês acham? Não. Imagina, às vezes com 2, 3 filhos, para nós, às vezes já é difícil conciliar o nosso tempo. E o que nós vimos agora nesse teatro, muitas vezes é doloroso. Muitas vezes, pelas condições da nossa vida, a gente tem que trabalhar demais. Porém, muitas vezes a gente se sente, os pais, como malabaristas, que ficam jogando os malabares para cima, para cima. Um malabar pode ser a sua família, um malabar pode ser o seu trabalho. E geralmente, qual é o malabar que a gente deixa cair primeiro? É a nossa família. E muitas vezes os filhos estão pedindo: eu quero estar com você, meu pai. E a mãe, naquele momento, ela não para o serviço de casa para dar atenção para a criança. E naquele momento, a criança ela quer falar, ela quer ser ouvida. E muitas vezes a gente corta. E muitas vezes, quando eles estão mais velhos, a gente quer estabelecer um diálogo, a mãe cortando a filha porque ela queria falar e a mãe não deixou. Por isso é muito importante, pais, nós deixarmos os nossos filhos se expressarem, aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles estão sentindo. O pai, muitas vezes, chega cansado do trabalho, e às vezes a tendência é: vá para a televisão, vá para o celular, e aquilo pode virar uma babá eletrônica. Infelizmente, num período da minha vida, eu fiquei trabalhando 12 horas por dia, e mal eu conseguia ver os meus filhos. O meu filho eu ainda conseguia ver na hora do almoço, mas muitas vezes eu fiquei semanas, só vendo a minha filha no final de semana. Aquilo para mim foi muito doloroso. Eu senti que machucou e eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Eu vejo como é importante nós dedicarmos o tempo para os nossos filhos. Então, crianças também, às vezes os pais estão trabalhando bastante, a gente sabe que o valor das coisas, muitas vezes a gente vai no mercado, e cada vez que a gente vai no mercado, a gente vê que os preços sobem. E muitas vezes as crianças também começam a reclamar. Crianças, eu gostaria de ajudar vocês a pensarem. Cuidado para você não ficar reclamando. Pai, tem ovo frito de novo? Então pensa, qual é a condição que o seu pai está se esforçando para dar para a sua vida? Ele está se esforçando para dar o melhor. Mas a gente precisa pensar, o que o vídeo ensina para a gente? O vídeo ensinou 2 coisas. A primeira coisa, primeiro que a criança precisa entender o valor das coisas, mas muitas vezes o valor das coisas não está em coisas caras. Vocês perceberam que a filha queria um presente de R$100, mas ela ia ficar sozinha, só com aquele brinquedo. E o pai propôs um presente de R$1, e durante vários meses o pai brincou com a filha. Então o que é mais importante, pai? Os filhos, eles não querem só o seu dinheiro. Os filhos querem o seu coração, a sua atenção e a sua presença. E a outra coisa que a gente pode estar percebendo é que as coisas pela sociedade estão sendo colocadas, coisas tendo mais valor do que as pessoas. Crianças, a propaganda
quer colocar na cabeça de vocês que muitas vezes o celular, o tablet, o PS4 e os joguinhos, sem vocês perceberem, pode colocar uma influência maior do que os seus pais. E alguns pais até querem estar com os filhos, mas naquele momento é os filhos que não querem estar com os pais. Então as propagandas, elas são geradas somente para a gente compra isso, compra aquilo, ou o meu filho vê o amigo dele com aquele brinquedo, pai, eu quero ter aquele brinquedo igual do meu amigo. Isso aconteceu na minha casa. Meu filho viu um brinquedo do amigo chamado até esqueci o nome, Hand Skinner. Olha, um nome chique, né? Hand Spinner, tá vendo? Minha cabeça tá esquecida, mas vocês não esquecem, né? Então, meu filho queria o Hand Spinner, comprou o Hand Spinner. Sabe quanto tempo que ele brincou com o Hand Spinner? 1 mês e meio no máximo. Então, muitas vezes a propaganda quer que você compre, aí você compra uma coisa, daqui a pouco você não quer mais brincar com aquele brinquedo. Então, vamos pensar hoje em dia, a propaganda está querendo colocar coisas na nossa mente. Então, crianças, qual é a palavra de hoje que a gente falou aqui? Equilíbrio, né? Equilíbrio, ó. Então, o que é importante, crianças? Equilíbrio. O celular é bom, tem coisas interessantes, ele tem cor, ele tem movimento, ele acende, né? Então ele é interessante. Mas tem coisas muito interessantes também, como um livro. Crianças, o livro é muito importante. Ele também tem cores, né? Tem figuras e ajuda você a desenvolver a sua imaginação, ajuda você também a pensar. Então é importante, pais, livros, passeios ao ar livre com a família. Nós precisamos de uma vida equilibrada, tá bom? Uma coisa importante também que eu queria falar agora com os jovens, né? Jovens. Cadê os jovens? E adultos? Cadê os adultos? Pessoal, além do ter as coisas, hoje o que está sendo mais importante até mesmo do que o ter é transparecer. E por isso nas redes sociais a gente precisa mostrar o que a gente faz. Tem gente que come e posta o que come, né? Então a gente pode postar várias coisas, mas o que está sendo importante na vida, na sociedade moderna, é você mostrar o que você tem e até você mostrar o que você não tem. Então nós precisamos de um equilíbrio. Quanto tempo será que vocês gastam nessas redes sociais? E a pergunta, será que vocês têm interesse em conversar com seus pais e aprender dos seus pais, e dos mais idosos e mais velhos, ou só esse tempo nas redes sociais é o que basta? Então a gente precisa pensar, é importante cada parte da família se esforçar, não ficar isolada dentro de uma caixinha, no mundo virtual e no mundo que não seja real. Então qual que é a sensação do tempo? É que o mundo está correndo, o tempo está correndo. Parece que as horas não são suficientes na nossa vida. Então, o que Jó ensinava sobre equilíbrio? E a questão que eu gostaria de falar com vocês não é somente a quantidade de tempo. Por que não é somente a quantidade de tempo? Às vezes, tem pais que têm tempo, mas o que eu vou fazer com esse tempo? Será que quando eu estou com tempo, como no caso, o pai chegou em casa, estava um pouco cansado, mas ele tinha o tempo. Será que ele estava disposto a se abdicar um pouco do seu cansaço para estar com os filhos? Então é muito importante a gente pensar nisso. O que eu vou fazer nesse tempo e como que eu estou nesse tempo? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, tinha um pai, ele trabalhava bastante, ele acordava cedo. Quando o pai acordava, o filho dele estava dormindo. Quando ele chegava em casa, o filho também estava dormindo. Ele se sentia mal e culpado por isso, mas infelizmente naquele momento ele precisava trabalhar bastante. Sabe o que esse pai fazia? Toda vez que ele chegava à noite, o filho estava dormindo
e o pai dava um beijinho no rosto do seu filho. E além disso, ele amarrava uma pontinha, ele amarrava um nó na ponta do lençol. Então o que ele quis comunicar para o filho dele? Que mesmo ele tendo pouco tempo, ele queria comunicar um amor. Mas será que nessa história que a gente estava vendo aqui no sketch, né? A mãe estava ocupada com muito serviço, mas será que num determinado momento ela não pode parar? Não digo que ela vai parar toda hora o serviço, mas será que num determinado momento, mães, vocês não podem parar o seu serviço, estarem dispostos a ouvir os seus filhos? Então a pergunta que eu falo é, perto ou longe? Às vezes podemos estar perto fisicamente, mas o coração está longe. Às vezes possamos estar longe fisicamente, mas o coração está perto. Eu gostaria que cada um pensasse, como eu posso abrir um horário no meu coração para o meu filho? Então, irmãos, às vezes é preciso na nossa agenda deixar marcado, hoje eu vou ter um tempo com meu filho. E graças a Deus eu tenho me arrependido na minha casa e já faz alguns meses que eu não tenho deixado de ter o devocional de família e tem sido muito gratificante, muitas coisas têm acontecido, às vezes algumas guerras, mas eu quero estar com a minha filha e o meu filho de coração. Então vamos pensar no equilíbrio, que espaço que eu vou abrir na minha agenda. O segundo ponto, minha convidada, Simone, uma salva de palmas para ela. Olha só o que a Simone, uau, Simone, ué, o que será que aconteceu com ela? Tá chovendo, gente? Tá chovendo? Estou vendo o maior sol lá fora, hein? O segundo ponto, o primeiro foi equilíbrio. O que será que a Simone quer falar para a gente? Qual é a palavra-chave, Simone? Vem cá. Eu sou baixinha, não é essa a palavra-chave. Cobertura. Repete, por favor. Cobertura. Cobertura. Muito obrigado, uma salva de palmas. Muito obrigado pela sua participação. Cobertura. Será que ela quer falar de cobertura de sorvete? Eu adoro cobertura de chocolate. Mas não é essa cobertura que Jó fazia na família dele. A cobertura de Jó era espiritualidade, era oração, era união, era ação. Então, vamos pensar agora comigo nessa escritura que a gente leu. Que tipo de ambiente será que Jó construiu na casa dele? Aqui a Bíblia fala que os filhos de Jó eram adultos, mas desde pequeno, eu acredito, pelo que a gente aprende aqui, que Jó criou os filhos dele ao redor da mesa, num ambiente de muita amizade, um ambiente bastante gostoso, um ambiente de relacionamentos. Então era gostoso, os filhos queriam estar juntos e unidos. E olha que interessante, ele tinha 7 filhos homens, esses 7 filhos homens, eles faziam banquetes e convidavam a irmã. Imagina que alegria é a gente celebrar a nossa vida em família. E algo importante que me chamou a atenção nessa escritura foi que desde o começo, Jó ensinou os filhos dele com servidão. O que dá para a gente pensar sobre isso? Que cada um dos filhos dele, na rodada de banquetes, era responsável por um dos banquetes. Jó criou homens com iniciativa, ensinou os homens a liderarem esses banquetes e convidava as suas irmãs. Eu gostaria que a gente pensasse de que maneira que eu estou criando meu filho. Eu estou criando meu filho para receber ou estou criando meu filho para estar servindo? Então imagine que não foi fácil, né? Com 10 crianças, deve ter tido muita briga, não é verdade? Não deve ter sido para ele fácil. Mas uma reflexão que eu gostaria que a gente pensasse. O que você quer construir na sua casa? Você quer construir um jardim ou você quer construir uma fábrica? O jardim, ele é bem mais trabalhoso que uma fábrica num certo sentido, porque você planta sementes, você precisa regar a cada dia, você precisa ter paciência. Muitas vezes nós, como os pais, nós ensinamos e queremos ver coisas prontas e rápidas, como numa fábrica que faz um monte de molde, a gente pensa que as crianças são iguais. Então,
Então a nossa casa, ela não pode ser um campo de batalha, um campo de brigas, mas um lugar onde Jó construiu união, amizade e respeito. E muitas vezes tem coisas difíceis na nossa vida, que é desafiante para a gente poder estar mudando. Algo que aconteceu no meu coração, os meus filhos sempre queriam ter cachorros, e como desde criança eu não tive esse hábito, eu sempre resisti, e todas as vezes que meus filhos pediam um cachorro, eu falava não, porque ninguém vai cuidar, porque a gente sai muito. Mas Deus teve que trabalhar no meu coração para eu criar uma conexão, estar mais unido e perceber as necessidades do meu filho. Então, nesse momento, eu vi que eu pude fazer algo diferente para trabalhar na união da minha família. Algo que me chama muito a atenção na história de Jó é o exemplo. Ele, realmente, o ensino dele vinha junto com as ações dele. Agora eu pergunto, pais, adultos, nós queremos ser um espelho limpo, um espelho cristalino, ou nós somos como aquele espelho que existe em alguns parques? Quando a gente olha no espelho, sabe aquele corpo que é magro e fica gordo? Aquele espelho que é alto e fica baixo? Se nós não tomarmos conta com a nossa vida, só o que falamos, podemos passar um espelho distorcido na nossa casa. Mas Jó nos encoraja a ter um espelho cristalino. Outra coisa que me chamou muita atenção na vida de Jó é que os filhos deles eram adultos e ele ainda estava preocupado com a vida espiritual dos filhos dele. Ele não se contentou em cuidar dos filhos apenas na infância. E na tradução da NVI e da ARA, ela fala que Jó, ele chamava os filhos dele, e os filhos deles vinham e Jó os santificava. Então, como que filhos adultos poderiam obedecer um pai? Jó não participava dos banquetes, mas ele exercia uma influência espiritual. Então, pais que têm filhos adultos, pensem de que maneira eu posso ter esse zelo espiritual e cuidado com os meus filhos, não interferindo diretamente, mas tendo um olhar próximo e cuidando do filho. Outro ponto bem importante é que Jó zelava pela vida individual de cada filho. Ele oferecia um sacrifício em favor de cada um dos filhos. Às vezes, quando temos 2 ou 3 filhos, é mais desafiante pensar nas necessidades. Mas Jó, ele pensava em cada um. Então, como é importante, pais, vocês marcarem tempo com seus filhos, estarem com eles, promoverem essa cobertura. O que significa essa cobertura do guarda-chuva? É a presença de coração de vocês. E Jó, nesse zelo pelo relacionamento com Deus dos filhos dele, Jó não estava preocupado apenas com o comportamento exterior do filho. Ele estava interessado o que havia lá de dentro do coração. Se lá em pensamento, alguns dos filhos deles tinham amaldiçoado a Deus. Então Jó era profundo, ele se interessava pelo relacionamento com Deus dos filhos. Pais, vamos nos interessar em saber o que meu filho está aprendendo na Bíblia. Às vezes o que eu percebo, que muitas vezes os filhos, eles sabem de cor as histórias da Bíblia, mas será que eles conseguem fazer uma ligação dessa história com a vida deles? Não adianta saber as histórias da Bíblia de cor se os nossos filhos não conhecem Jesus e os nossos filhos não conhecem a Deus. Então vamos lutar para que os nossos filhos conheçam quem é Jesus Cristo. E por isso, nesse guarda-chuva, Jó era intercessor. Ele levantava de madrugada, homem de negócios. Ele poderia dar muitas desculpas e muitas justificativas, mas ele levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. E isso não era de vez em quando. Jó era um homem persistente em oração. Talvez a gente tenha começado a orar pelos nossos filhos e muitas vezes a gente não vê alguns resultados e logo a gente desanima e para de orar com fé pelos nossos filhos. Essa presente geração, irmãos, ela precisa de pais intercessores que não descansem em oração o tempo todo.
E graças a Deus, eu e minha esposa temos tomado uma decisão e todas as noites nós temos orado em favor de nossos filhos. E a gente, no começo eu estava desanimando, mas agora tenho sido perseverante e eu quero ir até o final lutando em oração pelos meus filhos. E para terminar, outra característica interessante é que Jó, ele era preventivo e não era somente corretivo. Jó apenas não corrigia os seus filhos, mas ele evitava, né? Quando ele traz os filhos dele, pergunta, né, o que estava acontecendo com os filhos, ele evita o mal que pode acontecer no futuro. E muitas vezes, pais, podemos correr no risco de somente trabalharmos com correção e não trabalhar com a prevenção. Como a gente pode fazer, no caso, exercícios físicos, né? E alimentação saudável para o nosso corpo, precisamos pensar nisso. Então, espero que vocês tenham ficado animados com a família de Jó. Então vamos repetir as palavras: equilíbrio, cobertura. Então vamos ser homens de cobertura que vão levar união, espiritualidade e perseverança, e vamos buscar um equilíbrio para que nós possamos ter famílias saudáveis e felizes com o nosso Deus. Muito obrigado, vamos orar. Pai amoroso, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor mostra, Pai, que é possível a gente viver uma vida de equilíbrio. Essa vida de equilíbrio, ela não é fácil, nós precisamos depender muito do Senhor, mas Jó nos mostrou que o primeiro passo, Deus, é a gente buscar o Senhor e depois pensar em cuidar da nossa família, cuidar das nossas vidas pessoais, das nossas finanças. Senhor, ajuda-nos a promover essa cobertura também, Pai, criando, Pai, um ambiente de união na nossa casa, criando um ambiente onde vai ser agradável, não num ambiente de brigas, que cada um possa fazer a sua parte, Pai, que o Senhor possa nos encorajar a sermos pessoas que vão lutar em oração, Pai. Aqueles que não têm filhos, Pai, os solteiros, pedimos que eles orem também por nossas famílias, os casados que ainda não têm filhos, e que essa prática, Deus, não seja apenas aparente. Se tudo que Jó orou pela família dele, e depois tudo que aconteceu, imagina se Jó não tivesse se dedicado à sua família, o que seria, Pai, dos seus filhos? Pai, muito obrigado, continua abençoando, nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus, amém.